É a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Espero que agora ele dê certo. É muito bom estar com vocês aqui de novo. Desculpe pelo atraso, mas ele é por um bom motivo. O e-book com as perguntas finalmente está pronto. Porque eu não queria entregar para vocês só um arquivo no Word ou, enfim, jogar essas perguntas em algum lugar. Eu queria que ele tivesse um pouco mais de complemento do que eu fiz e o que eu fiz às vezes de maneira empírica mesmo, só fazendo essa coleta de informações e depois criando ações para que esses processos e essas melhorias na minha vida acontecessem. Para quem não sabe o que eu estou falando, no meu vídeo de número 4 aqui do canal, onde eu falo um pouco sobre as verdades do que aconteceu comigo em algumas mentorias aqui do digital, onde eu acabei perdendo a minha essência. Eu fiz uma série de questionamentos e de buscas para resgatar a minha essência novamente. E dentro desse processo eu fiz uma entrevista comigo mesma que eu respondi 120 perguntas, cada uma sobre um tema diferente, cada uma das 10, né, dividido em bloco, por um tema diferente da minha vida, buscando resgatar e buscando me conhecer novamente, para tentar entender de fato o que eu gostava, o que eu acreditava, quais eram os meus sonhos de verdade, qual era o sucesso que eu queria para minha vida e resgatar algumas nuances que me trouxeram até um determinado momento da minha vida, onde as coisas estavam fluindo, onde eu gostava de produzir conteúdo, onde as coisas davam resultado financeiramente para mim, onde as coisas davam resultado para os meus clientes. E chegou um momento onde eu estagnei, e nessa estagnação foi onde eu percebi que boa parte dessa estagnação se devia ao fato de eu ter me afastado muito do que me trouxe até aquele momento. E em decorrência de algumas mentorias que me tolhiram de alguma forma, tirando coisas minhas enquanto colocavam verdades delas. E isso, de certa forma, foi matando a minha essência. O que eu queria fazer com esse vídeo hoje é realmente fazer isso, um convite para você refletir. Vocês vão ver que eu faço muito isso, né? Nos meus vídeos, esse convite à reflexão. A gente acaba não honrando os nossos processos, porque se com 35 anos eu me dei conta de que algumas coisas erradas aconteceram ao longo do caminho que eu estava percorrendo, eu tenho certeza que não foram 35 anos de uma vida errada, né? Não foi 35 anos de uma vida equivocada. Alguma coisa boa aconteceu, algo de certo aconteceu e algo se perdeu nesse caminho. E eu tive que fazer uma coisa que, de certa forma, eu consigo fazer bem, que é me dissociar de mim mesma e tentar olhar as coisas com um panorama um pouco mais de fora e descobri onde estavam esses problemas. E aos poucos eu fui percebendo que de fato eu tinha perdido não só a minha essência, mas eu não sabia mais no que eu gostava, o que eu acreditava, quais eram as minhas verdades, quais eram as minhas crenças, quais eram as coisas que de fato eu buscava como digital, porque eu estava nesse meio. Então, naquele momento, eu queria algo do digital, eu queria extrair algo do digital. E talvez sim fosse única e exclusivamente dinheiro, mas eu não vim pra cá por isso. Então eu comecei a voltar antes de eu pensar em tudo isso, voltar antes de eu tentar colocar um arquétipo, voltar antes dessa foto aqui, né? Onde eu tô com o famoso blazer e batom vermelho, só faltou a água na taça. Voltar antes disso, onde eu era feliz com o que eu fazia, eu gostava do que eu fazia, porque chegou num determinado momento que a produção de conteúdo para mim, ela era cansativa, ela era maçante, e para eu mascarar isso, eu contava para mim a verdade de que eu sou do bastidor, eu trabalhei a vida inteira no bastidor, eu sempre fiz os meus clientes crescerem, a casa do ferreiro, o espeto é de pau, aquelas coisas que às vezes a gente ilude a gente mesmo contando pra gente e a gente acaba destruindo o nosso processo até aqui. É como se a gente falasse, a gente menosprezasse, era essa palavra que eu queria achar, a gente menosprezasse o processo que nos trouxe até aqui, inventando e colocando mentiras em cima. Pra mim, pelo menos naquele momento, até eu gravar esse vídeo e esse vídeo ter uma repercussão que eu nunca imaginei ter, foi onde eu percebi que talvez, só talvez, não fosse necessariamente isso, não fosse eu ser do bastidor que fosse o problema, talvez tivesse um outro problema. E quando eu abri essa caixinha de Pandora, junto com essa entrevista, eu fui vendo que algumas coisas que eu pensava, elas não eram realmente minhas. E não só nos processos de mentoria, como muitas coisas ao longo da vida. E por isso essa entrevista foi tão importante. E foi mais importante, e aí eu vou te fazer um convite a você fazer isso também, pelo menos dentro do que eu acredito. Fazer essa entrevista não sozinha,
no sentido de que eu não fiz essa entrevista única e exclusivamente voltada em torno do meu ego, vamos dizer assim. Eu fiz essa entrevista buscando me conhecer. E pra mim, no que eu acredito, a gente só se conhece quando a gente tá próximo do Criador. Eu sempre fui fazendo essa reflexão junto, tanto para responder as perguntas, quanto para analisar o rumo que tá a minha vida e as coisas que eu, como pessoa, como esposa, como mãe, eu deveria ir melhorando para que as coisas fizessem mais sentido para mim, que elas realmente tivessem uma verdade que não fosse uma viagem para Dubai, não fosse algo único e exclusivamente por ostentação ou para me achar. Não, eu queria que meus filhos se orgulhassem da mãe que eles têm. Eu queria ser uma pessoa que vale a pena você conhecer. Eu queria ser alguém que tocasse o coração das pessoas, como algumas pessoas já tocaram o meu. Eu queria poder ser o que volta e meia eu falo aqui, né? Ser luz na vida de alguém. E para isso, obviamente, eu precisava ser uma pessoa melhor. Só que para ser uma pessoa melhor, eu precisava me conhecer, para conhecer as minhas qualidades, as minhas virtudes, os meus defeitos, as minhas crenças, aquilo que eu quero melhorar, aquilo que já é bom e eu posso deixar ainda melhor, aquilo que é um defeito e que não adianta eu esconder, eu preciso melhorar e tratar dele. E esse processo, para mim, funcionou conciliando com o estudo da minha religião, com o estudo dos santos, da vida dos santos, do que muitos dos santos escreveram, buscando essa melhoria interior para conseguir produzir algo que eu me orgulhasse, de certa forma. Não pelo número de visualizações, não pelas pessoas que estavam me trazendo, não pelos seguidores, mas sim que eu olhasse para aquilo e uma pessoa chegasse para mim assim, poxa, teu vídeo fez a diferença na minha vida. Quando eu comento isso dentro do meu YouTube, que vocês vão ver que eu respondo boa parte dos comentários que as pessoas deixam, é porque eu realmente me preocupo com isso. Porque dentro da minha casa, eu escutei muito isso. Meu pai é um membro fundador de uma clínica de dependente químico. Então, a frase que eu escutei ao longo da minha infância é que por um já vale a pena. E ele fez isso por razões da própria família, por coisas que ele vivenciou. E eu me orgulho muito de ter visto e vivenciado esse processo junto com a minha família, porque eu aprendi que por um já vale a pena. Então, se com o material que eu produzo aqui, com as coisas que eu trago aqui para vocês, com esse e-book que eu tô entregando para vocês, com os vídeos que eu produzo aqui pro canal, se eu conseguir ser esse pontinho de luz no mundo, putz, já valeu a pena. Já valeu a pena estar aqui, já valeu a pena a decisão de voltar a criar conteúdo, já valeu a pena o fato de eu estar usando os meus talentos para servir, já valeu a pena me colocar a serviço. Só que para eu chegar nessa conclusão, eu tive que passar por esse processo, e esse processo eu fiz junto com essa entrevista e com as reflexões através do que eu acredito, da minha religião. E eu sugiro que você faça o mesmo. Não com a minha, mas com a sua religião, com aquilo que você acredita, com aquilo que pode te fazer ser melhor. Que eu acredito que às vezes a gente pela gente mesmo, ela não nos faz produzir coisas boas. Ela nos faz querer muitas coisas. E essas coisas muitas vezes não são focadas no servir, não são focadas no, de fato, você cumprir um propósito que, pelo menos, eu acredito que Deus traçou para minha vida, e eu tento acordar todos os dias para chegar o mais próximo dele. Ai, Senhor, eu tenho que parar, né, de ser tão chorona assim. Putz, mas é que faz parte da minha personalidade mesmo. O que eu gostaria que esse material te ajudasse, como ele me ajudou? A você olhar para o caminho que você percorreu até hoje com carinho, com uma crítica, não aquela crítica que busca o defeito, que busca apontar o dedo, sabe? Aquela crítica de que olha as coisas, sim, eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidades. E dessas qualidades eu tenho habilidades, e dessas habilidades eu tenho interesses. E você conseguir olhar para as coisas e apontar isso e falar, poxa, isso aqui eu já sou boa, mas eu posso ser melhor. Isso aqui é um defeito que eu tenho. Como é que eu posso melhorar ele? O que eu preciso estudar para melhorar ele? O que eu preciso aprender para melhorar ele? Eu me comunico bem, eu tenho um gosto visual interessante. Como eu posso deixar isso melhor? O que eu tenho que buscar para melhorar isso? Eu gosto de falar, mas às vezes eu divago, às vezes eu sou prolixa. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Como eu melhoro isso? Olhar dessa forma, não da forma julgadora, putz, eu não devia ter feito isso, nossa, quando eu fiz isso aqui, essa pessoa não devia ter conhecido, ou não devia ter contado isso para essa pessoa. Essa mania que a gente tem de estar sempre se criticando
ou criticando as pessoas à nossa volta porque falaram alguma coisa, porque fizeram alguma coisa. Poxa, tenta olhar para as coisas e perceber, né? Fazer essa dissociação que eu falo. Olhar para as coisas e entender. Tá bom, isso aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei fazer nesse vídeo, né? Que, poxa, tá bom, fizeram isso comigo, tá tudo bem. Mas eu precisava, né? Ter raízes sólidas e fortes o suficiente para talvez não ter me deixado me levar, mas eu deixei. Então, como é que eu posso reforçar isso? Porque, poxa, coisas ruins acontecem. E talvez elas pudessem ter sido evitadas, mas elas não foram. Então, como é que eu faço para elas não acontecerem de novo? Né? Que é a questão do ser blindado que eu falei ali no vídeo. É cada vez mais eu reforçar aquilo que eu tenho. Mas como é que eu reforço aquilo que eu tenho? Me conhecendo. Como é que eu me conheço? Tem N forma. Terapeuta, psicólogo, tem uma série de caminhos que você pode utilizar para isso. Eu, na época, não tinha R$ 1, eu podia investir nisso. Eu resolvi fazer uma entrevista comigo. Olhar para o meu passado e fazer testes. Que testes foram esses? Eu sempre cresci na frente do computador. Eu fazia mudança de script do IRC, eu aprendi a fazer HTML, foi esse início do HTML que me levou para o web design, foi o web design que me levou para o design de programação visual, que hoje é conhecido como design gráfico, e isso fez com que eu me encantasse por simbólica, por semiótica, pelas coisas que formam a nossa estética visual e como isso comunica. E elas me trouxeram onde eu tô hoje. Poxa, mas eu comecei lá atrás jogando The Sims. E talvez tenha sido uma das primeiras coisas que me levou a ter um pouco de senso estético. Porque eu tinha que combinar a parede, eu tinha o estilo da parede, a cor da parede, com a mesa, com o layout da sala, com isso. Tanto que uma época eu, inclusive, cheguei a cogitar arquitetura. E boa parte foi por causa disso. Inclusive, pensei no design de interiores também por causa disso. E foi ali que eu tive essa aptidão, vamos dizer assim. Aí o que eu fiz? Eu tenho um Xbox em casa, que eu preciso revezar com o marido e com os filhos. E esse Xbox tinha disponível The Sims. Olha que oportunidade interessante. Eu baixei, joguei e adorei. E eu adorava as mesmas coisas. Montar os lugares, montar os cenários, montar o visual da casa. Inclusive, a minha profissão, da minha personagem, era o que eu fazia. É o que eu faço hoje em dia. Então, de fato, isso tinha importância para mim. Então, é como se eu tivesse dado um check nessa lista. Então, isso aqui, eu realmente estou fazendo hoje o que eu gosto de fazer. E isso me acompanhou ao longo desses 38 anos. Qual era outra coisa que eu gostava de fazer? Eu era alguém que eu não era tão sedentária quanto eu sou hoje. Praticava um monte de esporte. Eu joguei vôlei, joguei handebol, joguei basquete, fiz natação, fiz algumas estripulias na minha vida, vivia na rua, andava de patins, fiz um monte de coisa. E ao longo desse tempo da vida adulta, eu busquei fazer algumas atividades que eu já fazia antigamente. Jogar vôlei eu já não tinha mais coordenação. Eu vou tentar ensinar minha filha, volta e meia, eu tô ali com o braço dolorido. Não era esse o caminho. Handebol não tentei. Perdão, mas não consigo. Eu ia me dar um troço, correr, bater bola e fazer tudo aquilo e pular e o joelho já não aguenta. Então acho que não era por aí. Busquei a musculação, eu fazia. Não era algo que eu levantava assim, uou, super motivada, e eu sabia que eu não precisava levantar uou, super motivada. Mas eu via alguns amigos meus que eles tinham paixão pelo que eles estavam fazendo. E eu não tinha. Meu marido é assim com corrida. Meu marido, se ele não corre, ele corre dentro de casa. Ele anda de um lado pro outro dentro de casa, até que a gente se estressa e vira pra ele e fala assim, vai correr, vai correr lá fora, pegar um ventinho na cara, pra ver se dá uma melhorada. E ele realmente volta outra pessoa depois que ele corre. E eu queria ter isso. Aquela coisa tipo, nossa, eu amo tanto fazer isso aqui. É onde eu me desligo, é onde tudo fica silencioso e tudo para. E eu fazia as coisas porque eu precisava me movimentar, porque eu precisava fazer esporte. Até Taibo. Recentemente, se quem me assiste aqui e acompanha meu Instagram, eu comecei a nadar, voltei a nadar. Eu nadava dos 10 aos 12, competia. Fiz uma boa história ali dentro da natação, não era uma mega atleta, não era nada do tipo, mas era algo que eu gostava de estar. E, enfim, voltei a nadar. Aí eu entrei, o professor perguntou pra mim se eu conhecia os estilos e tal. Falei que sim e tal. Ele falou assim: então vai nadando aqui e a gente vai analisando o que precisa ser corrigido. Quando eu fui dar a primeira abraçada, na minha cabeça tudo fazia sentido. Bate a perna, baixa os braços, levanta, respira. E cadê a sincronia que a pessoa tinha? Ou devia ter? Né? Porque um dia já fez isso na vida. Gente, não, olha. Faltou pouco para colocar os dois pulmões para fora. Que realmente
tava difícil. Falta de sincronia, esqueci a hora de respirar, tava literalmente morrendo, batimento cardíaco acelerado. Olha, eu podia ter feito como eu fiz com as outras coisas. Falei assim, talvez não seja por aqui. Quando eu fui, né? Quando eu voltei e eu ainda estava morrendo, ainda foi difícil. A pessoa batia na raia, assim, tipo, sem coordenação, sem direção, sem nada. A hora que eu parei, sentei assim, tá doendo. Tudo, tudo dói. Tudo realmente doía. Cãibra, eu perdi as contas de quanto eu tive. Mas ali eu não escutava nada. Eu não escutava nenhum pensamento, eu só escutava minha respiração e meu batimento cardíaco. Acelerado, ofegante, mas era só o que eu escutava. Eu falei, é isso o que as pessoas falam? Agora eu entendi. Agora eu entendi o alívio que meu marido tem correndo. Aqui é onde eu sempre quis estar. E eu demorei um pouco para entender isso. Mas isso é uma coisa que eu resgatei lá da entrevista, que eu amava a água. Quando a gente ia pra praia, eu não saía de dentro da água. Se a gente ia pra algum lugar onde tivesse piscina, ou na casa da minha mãe, que tinha aquelas piscinas que a gente monta, né? Eu não saio de dentro da água. Não saio pra pegar um sol. Não. Eu adorava ficar na água. Minha mãe sempre me chamou de pato. Eu ficava lá. E agora eu tenho 2 patinhos em casa. Porque minha filha e meu filho também adoram água. Mas isso foram coisas que não me passavam pela cabeça. Minha cidade é fria, eu tenho bastante problema com relação a rinite, essas coisas. Eu falei, gente, esse troço só vai piorar se eu for nadar. Então nunca foi uma possibilidade na minha cabeça, até que se tornou real. E talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu já fiz esse ano. E eu só consegui fazer isso buscando essas coisas lá atrás. Essa entrevista, ela não tem o intuito de te enquadrar numa nova caixinha, num novo modelo. Não é esse o intuito. Eu sempre gosto de fazer essa analogia com a árvore, embora eu não seja muito boa em fazer essa analogia, mas é como se quando você olha para o teu passado, você olha dessa forma, puxando pontos que foram importantes para você e você trabalhando neles para ver se eles ainda são importantes para você, se eles são sua verdade ou eles são verdade de outra pessoa, se eles fazem sentido para quem você quer ser no seu futuro. E olhar as coisas dessa forma, você vai ver que algumas das raízes que a gente possui nessa árvore, algumas são muito grossas, muito densas, e elas descem a grandes profundidades. Essas raízes são as raízes que fazem parte de quem você é. São partes do seu cerne. São coisas que talvez elas mudem a roupagem, talvez elas mudem a forma, mas elas estão sempre ali. O fato de você querer outras coisas, você buscar outras coisas, por exemplo, mas quando eu era adolescente eu só usava preto, hoje eu não suporto preto. Tá bom, mas não é a questão do você vestir preto. É como o preto fazia você se sentir. Era como você, quando se maquiava daquela forma, o que aquilo fazia você se sentir? Por que você precisava daquilo? É você investigar isso de alguma forma, porque você vai ver coisas que foram relevantes ou foram importantes em algum momento da sua vida, mas hoje não fazem tanto sentido. Mas não fazem sentido elas por elas mesmas, ou seja, como o vôlei e o basquete, o handebol não fazem sentido para mim, o esporte em específico, mas o estar em movimento, a sensação de bem-estar que ele me proporcionava, ela se mantém, só que ela se amplifica com a água, que é a natação hoje para mim. Então é eu aliar sentimentos e sensações que me faziam bem quando eu era mais nova, com coisas que elas têm um apelo afetivo para mim, que é a natação, que é a questão da água, e aliar isso para uma forma de que eu preciso sim me movimentar, não posso deixar me vencer pelo sedentarismo, eu preciso ser uma mãe saudável para os meus filhos, eu preciso ter condições de correr e brincar com eles. Todas essas coisas que eu almejo para o meu futuro, elas precisam que eu faça algo no meu presente. E para eu gostar e fazer isso no meu presente, não única e exclusivamente pela disciplina, mas conseguindo refrear todo aquele pensamento que a gente carrega ao longo do dia, precisava ser a natação. E eu só cheguei a essa conclusão quando eu olhei para trás. Entende? Talvez isso faça mais sentido na minha cabeça do que eu tô conseguindo explicar para vocês, mas existem bases e pilares muito importantes na nossa vida que são essas raízes mais grossas que dão sustentação para que a gente consiga florescer. E quando a gente consegue florescer, a gente consegue dar fruto. E esses frutos a gente só vai ter no longo prazo. E não adianta eu tentar fazer isso, essa minha árvore nascer abacaxi,
se dentro do meu cerne faz parte de mim a maçã, mas eu posso melhorar pontos da minha vida onde eu não dê apenas a maçã, mas eu dê uma maçã muito mais saborosa, muito mais gostosa, muito mais apetitosa, que faça com que o meu futuro seja bonito de se imaginar. E talvez essa analogia ela não tenha ficado tão boa, não tenha ficado tão clara, mas é como de fato eu espero que esse e-book ele chegue para você, que você consiga olhar para trás, ver as coisas boas que você fez, ver as coisas boas que te trouxeram até o caminho, até onde você chegou, as coisas que você construiu. Honre o teu processo, veja os teus defeitos, veja as coisas que você precisa melhorar. Haja. O presente é para isso, é para a gente agir, para a gente testar, para a gente fazer, para a gente conseguir reverberar e, na minha modesta opinião, colocar os nossos talentos a serviço. Usar essa essência, usar esse conhecimento que a gente está adquirindo de nós mesmos para que a gente consiga entregar o melhor para as pessoas que estão nos acompanhando, entregar o mais perto do propósito que Deus nos colocou, almejando um sucesso, o nosso sucesso, seja ele qual for, seja a sua lancha, seja a sua Porsche, seja ser a melhor mãe do mundo, seja ter mais tempo com a sua família, seja ser uma esposa melhor, seja você cuidar do seu corpo melhor, seja você ter mais tempo para cuidar da sua mente, do seu espírito, seja tempo de você fazer mais caridade, tempo de você se colocar mais a serviço de algo que você acredita, seja o seu sucesso, não aquilo que querem te vender como sucesso. Eu não tenho nada contra o 6 em 7 ou a ostentação ou a viagem para Dubai, eu não tenho nada contra isso. Acho muito legal, mas hoje não é meu objetivo. Não faz sentido para mim hoje. Hoje faz muito mais sentido eu conseguir servir com os meus talentos, eu conseguir, por uma pessoa já tenha valido a pena estar aqui. Eu consegui de fato saber colocar minha cabeça no travesseiro, saber que eu fiz a minha contribuição para que eu fosse de fato um pouco mais de luz nesse mundo, que eu não fosse mais alguém que estivesse deixando vocês ansiosos ou nervosos. Por isso que eu parei um pouquinho para me dedicar a montar esse e-book. E eu espero que de fato ele te ajude. Talvez eu tenha deixado de fora muitas coisas que eu já falei nos outros vídeos que eu tentei gravar. E talvez eu já tenha me perdido e esquecido, e às vezes ele fique um pouco mais confuso, esse vídeo, por conta dessa linha de raciocínio que eu já tinha feito antes. E que resgatar ela às vezes é um pouco mais difícil. Mas eu queria te convidar a não só preencher essa entrevista ou responder essas questões ou fazer os exercícios práticos que eu sugeri que vocês fizessem para dar um check na lista, mas sim buscando, traçando um caminho que você olhe e fale assim, putz, então é por isso que eu tô onde eu tô, porque eu tomei essa decisão aqui. Cara, que decisão incrível que eu tomei. Poxa, parabéns para mim, eu fui brilhante quando eu tomei essa decisão. Ou talvez aqui eu tenha errado, talvez aqui eu tenha pesado a mão, aqui eu deixei eu me levar por outra coisa. Então talvez essa parte aqui, que tá um pouco mais cinza, talvez eu precise melhorar em alguns aspectos, talvez eu precise estudar um pouco mais, talvez eu precise olhar um pouco mais para dentro, talvez eu precise de uma ajuda, talvez eu precise de um psicólogo. Talvez eu precise encontrar outra forma de resolver. Mas eu sou excelente nisso aqui. Eu sei escrever muito bem. Eu gravo vídeo, edito vídeo como ninguém. Eu tenho um olhar diferenciado, perdão, para as coisas que estão ao meu redor. Eu tenho uma capacidade de fazer conexões que são minhas. E quando você conseguir separar esses pontos, identificar quais são essas raízes que mantêm a sua estrutura, mantém quem você é, mantém a sua essência, mantém você sendo você mesmo. Eu vou sugerir uma coisa muito louca, de um filme muito louco, mas que talvez quem já assistiu vai fazer todo sentido. Vocês lembram daquele filme do A Origem, do Leonardo DiCaprio? Pois é, esse filme, ele fala em algum momento do filme que você tem que ter um totem, algo que só você conheça, algo que você conheça o peso, a textura, o balanço, um objeto ou algo que só você conhece. E eu vou sugerir para você, tenha esse totem. Tenha algo que te ajude a manter a sua sanidade, a você manter a sua essência visível para você. O meu é esse livrinho aqui, bem pequenininho, que tá inclusive marcado aqui, que é a oração de São José. Então, sempre que eu vou começar meu dia de trabalho, sempre que eu vou começar a desenvolver alguma coisa, eu leio essa oração antes. Porque ela me lembra
o meu propósito, ela me lembra por que eu decidi colocar os meus talentos a serviço, ela me lembra de quem eu sou, das coisas que de fato eu acredito, da minha verdade, ela me lembra da minha história, ele me lembra do que eu quero pro meu futuro, do que eu quero daqui pra frente. Eu sugiro que você tenha o seu totem, algo que depois que você terminar de resolver tudo isso, você consiga mantê-lo para que ele consiga te lembrar de toda essa estrutura. E você não precisa só de um totem. Você pode ter mais de um. Eu tenho a minha oração, eu tenho aqui do meu ladinho a foto dos meus filhos. Tem mais de uma aqui, inclusive. Eu tenho algumas coisas que elas me estabilizam para que quando as coisas estejam perdendo um pouco de rumo, eu leio, eu vejo e eu falo, é por isso. Eu olho e vejo que é por isso, não é pela viagem, não é pelo carro do ano, não é. É por isso. É por esses motivos que eu faço o que eu faço, que eu me proponho a fazer, o que eu quero fazer, para eu conseguir colocar meu talento a serviço ao máximo de pessoas que eu gostaria que assistissem essa mensagem ou que chegasse essa mensagem para ser esse ponto de luz no mundo e talvez ficar um pouco mais perto de cumprir o propósito que Deus quer de mim. Olha, de verdade, eu espero que essa entrevista, que esse livro, ele consiga te ajudar como ele me ajudou, que ele consiga te blindar como ele me blindou, que você de fato siga instruções ali, para que você pelo menos se coloque à prova do que tá ali. Porque eu tenho certeza que mal nenhum vai te fazer os ensinamentos que estão ali, as coisas que estão ali, e que de fato, se você quiser, se você achar que vale a pena, eu gostaria muito de ter uma troca com vocês. Então, quando você baixar, quando você ler, quando você terminar, finalizar ele, volte nesse vídeo ou me chame lá no Instagram pra gente conversar, pra você me contar como é que você se sentiu, como é que foi fazer todo esse processo, viver esse processo, resgatar a tua própria essência, se funcionou pra você resgatar a tua própria essência, o que que mudou, o que que vai mudar, enfim. Eu gosto muito de conversar com vocês. Quem acompanha aqui o canal ver que de fato eu respondo todos os comentários. Às vezes passa um ou outro, mas eu tento parar pelo menos umas 2 horas no meu dia para responder todos os comentários, ler com calma e responder, interagir com cada um de vocês, porque eu acredito nisso, eu acredito nessa troca, eu acredito que as coisas elas só têm valor quando ela age dessa forma, quando a gente consegue impactar, quando por um já vale a pena. De verdade. Então, cada vez que eu recebo uma mensagem de vocês falando assim, poxa, falou o que eu queria falar, você me tocou com isso, sabe? Essas pequenas palavras, elas fazem total diferença pra mim. E eu digo isso de todo o coração, porque a minha função é colocar o meu talento a serviço, o que eu puder ajudar, o que eu vivenciei, a experiência que eu tenho, no que eu puder auxiliar, eu vou auxiliar. Que realmente é algo que eu quero fazer, é algo que eu sinto que eu posso fazer e eu sinto que é algo que talvez, que só talvez, seja importante para alguém ouvir isso, seja importante para alguém ler esse livro, seja importante para impactar a vida de alguém e ser o suficiente para dar um outro rumo, dar um outro direcionamento, sabe? Porque eu gosto. Eu gosto disso, eu gosto de. Parece clichê hoje em dia, né? Mas eu gosto de ajudar. Eu sei que parece muito clichê e muito papo de coach, mas eu realmente gosto. E se tem algo que faz o meu dia feliz, é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, espero de verdade que vocês façam com calma, leiam com calma, respondam com calma, não tenham pressa de fazer isso. E mais uma vez, honrem o processo de vocês. Honrem tudo que trouxe vocês até aqui, seja bom ou seja ruim. Que a gente olhe para isso, as coisas que são ruins, que podiam ter sido evitadas, talvez. Só se proponha a não deixar mais isso te influenciar. Só se proponha a não deixar mais isso acontecer. Para que você consiga ser o mais você mesmo possível. E todos os dias um pouco melhor. Ser uma versão sua um pouco melhor. Uma profissional melhor. Uma pessoa melhor. Ser mais saudável. Ser alguém que tem um direcionamento espiritual para o lado que você gostaria. Eu acredito que boa parte das coisas é para isso que a gente veio, né? A gente veio justamente para agregar, para trazer, para ser sal, para ser luz e para a gente poder contribuir na vida um do outro. Então é para isso que eu criei essas perguntas. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado sem noção, porque de fato foram 4 tentativas para conseguir gravar. Eu espero que ele esteja fazendo sentido e que ele impacte a tua vida de alguma forma. Tá bom?
Era isso. Um ótimo final de semana para vocês e até. Eu chorei, viu? Sabe isso?